Qual é a área da sua vida que você percebe que tem mais fortalezas na sua mente? Quando você olha para si mesmo e percebe as áreas da sua vida, quais são aquelas que têm os maiores problemas a serem resolvidos? Qual é a área que você mais resiste à mudança? Geralmente, a área que nós mais resistimos é a área que nós mais precisamos mudar. Nós estamos continuando a série Sublinhados Comentados do livro Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. E para você trazer a consciência de uma maneira prática de como se constroem fortalezas na nossa mente, eu vou te dar o caso de João e Maria, que eram casados e estavam num casamento que não estava nada feliz mais. Estava vivendo uma discórdia o tempo todo, irritados, amargos, ressentidos. E os dois ainda tinham filhos que estavam sofrendo com isso. Uma das crianças estava tendo problema no estômago, causado pelos nervos de ver tudo aquilo acontecendo com os pais. Maria tinha a característica de ser mandona, tomar todas as decisões em casa e não deixar que João fosse o cabeça da família. Ela centralizava em casa tudo. A administração das finanças, a disciplina da casa, das crianças e, inclusive, quem o marido tinha que ser ou fazer. Tudo ela que dava direção. Ela queria viver de uma maneira completamente independente, ter o seu próprio dinheiro, acabava sendo barulhenta, exigente, resmungona. E aí você podia falar assim, já sei, essa mulher precisa conhecer Jesus. O fato é que ela recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador já fazia 5 anos. E há 3 anos ela estava casada com João. E aí você pode se perguntar, mas espera aí, então não teve mudança na vida de Maria desde que ela recebeu Jesus como seu Salvador? A verdade é que houve sim. Ela até passou a acreditar que é para o céu, mesmo que ela tivesse mau comportamento, ela passou a saber que não havia mais condenação, que ela era perdoada, passou a ter esperança. O fato é que antes ela não era desesperançada e só vivia... Ela era desesperançada e feliz. Ela passou a ter uma esperança em Jesus, mas continuou infeliz. Segundo a Bíblia, ela passou a saber que realmente estava errada na forma de conduzir a sua casa, a sua família. Mas o fato é que ela queria mudar, mas não conseguia mudar. Ela até buscou conselheiros, ela buscava orações e nas suas orações ela pedia ter vitória sobre a ira, sobre a falta de perdão, sobre a rebeldia, sobre ressentimento, a amargura, mas ela tinha dificuldade com isso. Agora, por que ela não tinha progresso nesse sentido? E essa resposta está em Romanos 12:2, segundo o que diz o livro aqui. E Romanos 12:2 diz para nós não nos conformarmos com as coisas desse mundo ou com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o fato é que Maria continuava com fortalezas em sua mente. Por mais que ela soubesse que ela não poderia ser rebelde, mandona e resmungona, ela não conseguia mudar a sua natureza. Ela reagia diante das situações de uma maneira muito inconveniente. Não conseguia controlar suas ações, suas emoções. Ela não conseguia controlar os seus pensamentos. Ou seja, estava instalada na cabeça de Maria um campo de batalha. O fato é que essa não era uma fortaleza recém-construída e fácil de demolir, não. Foi uma estratégia já usada por Satanás desde a infância de Maria. Nós já vimos no áudio anterior que Satanás é mestre em elaborar planos e semear engano na nossa mente. E ele começou isso numa idade muito tenra ainda na vida de Maria. Os seus problemas começaram na infância. Ela tinha um pai muito dominador, que sempre a espancava só porque ele estava de mau humor. Ele descarregava a ira sobre ela, qualquer coisinha que ela fizesse errado. E ela acabou sofrendo e não tinha nem o auxílio, nem da mãe, enquanto seu pai a maltratava. Então, assim, ele era super desrespeitoso com a família, com a filha, a esposa. A única coisa que ele não era com o irmão de Maria, porque ele era menino, então ele talvez queria muito o menino e favorecia esse menino para tudo. O que Maria passou a pensar? Que homem é privilegiado, não é verdade?
ou ao menos que eles pensam que são. Olha só as mentiras, as fortalezas que Satanás foi implantando na mente dela com o tempo. Ela vendo e ouvindo tudo aquilo, as nossas crenças, elas são formatadas por tudo que a gente vê, ouve e sente, ou sob forte impacto emocional, ou sobre repetidas vezes. Então, sobre repetidas vezes, Maria ouviu e viu seu pai sendo assim com ela. E isso foi fazendo com que fortalezas na mente dela, por mais que tenha sido pelo pai, foi o momento certo para a ação maligna que vem na nossa mente construir, falar, tá vendo? Todo homem é assim, eles pensam que são alguma coisa, são todos iguais e você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você. Ela passou a construir na mente dela de que homem é o tipo de ser que machuca, e que se ele é homem ele já está com a vida feita, que pode fazer qualquer coisa que ele quiser, que pode dar ordem às pessoas à sua volta, que eles acham que pode ser mandão, tratar as pessoas da maneira que lhe agrada e que ninguém pode fazer qualquer coisa a respeito. Maria deixou construir uma fortaleza de ira dentro dela mesma sobre os homens. E quando ela saiu de casa, ela disse para si mesma, quando eu for embora daqui, ninguém mais vai me dar ordens. Outra vez, nunca mais. Ela guardou uma rebeldia dentro dela sobre isso. E foi essa fortaleza de mente que fez com que ela se relacionasse com alguém justamente que ela agora, já que ela não se sobressaiu a vida inteira, agora ela vai num lugar que ninguém pode dar ordens. Então ela casa justamente com João, que também passou por uma situação na infância que o fez ser introvertido, tímido e não gostar de confronto. Então facilitou com que Maria tivesse todo um papel onde que ela não, segundo a Bíblia, ela não é o papel que vai trazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre ela. Pelo contrário, ela estava vivendo infeliz no casamento. Olha só o lado de João. Ele sabia que ele tinha que tomar o lugar dele como chefe de família, como seu provedor. Ele sabia que não devia de permitir que só a esposa dele fizesse tudo, administrasse casa, finança, a vida de crianças e até a vida dele mesmo. Ele sabia de tudo isso, mas ele não fazia nada a respeito, porque, na verdade, o dia a dia dele era chegar em casa e olhar a televisão e os esportes e se sentir um derrotado. Ele estava se sentindo assim. Por quê? Porque ele já estava implantado uma fortaleza na mente dele, a ponto dele não querer de forma alguma ter confronto. O confronto era algo que ele fugia, então ele simplesmente aceitava a situação. Tudo ele falava que ia apenas orar sobre isso, mas o fato é que só a oração, por mais que ela seja algo muito boa e poderosa, era uma forma que ele usava para fugir da responsabilidade. Quando nós estamos falando sobre a posição que João deveria assumir, de acordo com o que foi a direção de Deus no lar, nós não estamos falando aqui que ele devia ser o senhor macho, discursando ou gritando sobre autoridade. Não é isso. O que o livro está falando aqui é o que diz Efésios 5:25, que o homem deveria amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que ele precisava assumir uma responsabilidade. E com responsabilidade acaba vindo a autoridade, ser firme, amoroso e firme. Da mesma forma que Maria sofreu abusos na infância, João também recebeu. A mãe dele era muito dominadora e ela sempre dizia para ele, João, você é um desastre, você nunca vai ser nada na vida. E João, na verdade, ele não queria que a mãe dele pensasse diferente, então ele tentava agradar a mãe o tempo todo e, ansiando pela aprovação dela, ele acabava tendo muito mais erros, sendo desastrado, desajeitado, derrubava as coisas, porque ele ficava nervoso querendo agradar a mãe. E além disso já acontecer por repetidas vezes, causando uma crença, uma fortaleza bem profunda na mente dele, também ele passou por outros níveis de rejeições por parte de crianças que ele queria ser amigo, por parte de uma menina que ele gostava muito, que acabou trocando ele por outro garoto na infância. Então o que aconteceu? O diabo se aproveitou disso, trabalhando e construindo fortalezas por anos e anos. E ele passou a não ter mais coragem para ser outra pessoa, senão alguém quieto, tímido, introvertido. A história de vida de João fez ele pensar que não fazia mais sentido ele dizer para ninguém o que ele pensa, que ninguém ia ouvir mesmo, que se você quer que as pessoas aceitem, precisa apenas concordar
com o que quer que elas queiram. É só concordar, que fica mais fácil. Isso porque todas as vezes que ele tentou dar a opinião dele, ele se sentiu saindo perdendo. Então ele viu que nem valia a pena. Amigo, amiga, preste atenção, discórdia nem sempre é uma guerra. Ali não estava declarado, eles podiam nem discutir, mas tinha uma ira oculta, instalada no lar, que faziam os dois se sentirem infelizes no casamento. E ninguém estava disposto a tratar dela. Acabou que essa atmosfera no lar foi terrível. E isso é uma estratégia muito maligna, porque, sinceramente, o diabo ama isso. E o que vai acontecer com João e com Maria e com os seus filhos se eles continuarem assim? Bom, eles são cristãos e sabem que esse casamento está fracassado, a família está arruinada. E agora? Isso é problema de quem é, isso sim é da conta deles. Eles devem colocar diante de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A libertação vem pela palavra de Deus. É o que diz João 8,32, falando que conhecereis a verdade vos libertará. Eles precisam de libertação na mente, destruir essas fortalezas. E o primeiro passo é trazer a consciência. Talvez você que está me ouvindo está lembrando de algumas coisas da sua infância, de como foram seus pais com você, e isso tem gerado atitudes suas. Atitudes hoje que vinham sendo inconscientes. Talvez agora o Espírito Santo possa te estar trazendo à luz algumas ações ou reações que você tem diante de algumas coisas, algumas iras, rebeldias, algumas raivas, tristezas, ou ficar quieto demais, guardar demais e continuar construindo fortalezas. Mas hoje é dia de você colocar isso diante de Deus e pedir que Ele traga à sua consciência a verdade que te liberta. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Esses enganos podem sim ser anulados. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus pode ser anulado. E levar o seu pensamento, pede a Deus, Senhor, leva meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Me ensina, traz a consciência. Quando a gente não tem consciência do que está nos aprisionando, não temos como lidar. Mas se nesse momento algo te veio à mente de como foram seus pais com você e por que você pensa como pensa a respeito do papel do homem, da mulher, é momento de você pedir ajuda ao Senhor. A Bíblia diz que não nos veio tentação que não fosse humana, que Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vai haver livramento, de sorte que a possais suportar, é o que diz 1 Coríntios 10:13. O seu comportamento externo é apenas um resultado da sua vida interior. Satanás sabe bem que se ele puder controlar nossos pensamentos, ele poderá controlar nossas ações. Os nossos problemas estão ali, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. É o que diz aqui o livro Campo de Batalha da Mente. Continua comigo nessa jornada. Vamos aprender a lidar com a nossa mente nesse campo de batalha e sermos vitoriosos em Cristo juntos. Amém? Meu nome é Elaine Klein, sou Master Coach e Coach Cristã. Continua comigo nessa jornada e amanhã tem mais áudio. Um beijo, até o próximo.